Muito que bem, senhoras e senhores, eu sou Felipe Noronha, este é o Eu Vim de Copa para terminar a segunda rodada do Mundial do Catar. O grupo H acabou também, logo depois do grupo do Brasil, e Portugal, tal como o Brasil e também como a França, está classificada para as oitavas de final da Copa do Mundo. Vitória por 2-0 sobre o Uruguai, eu falarei sobre isso aqui, e uma convidada falará sobre Gana 3, Coreia do Sul 2, o jogo da manhã. Uma manhã, inclusive, muito divertido, né? Além desses 5 gols, tivemos mais 6 em Sérvia 3, Camarões 3, jogo que eu comentei no vídeo do Brasil, se você não assistiu. Tá lá, tem uns comentários rápidos sobre essa partida, além, claro, da análise de Rodrigo, que pra mim jogou muita bola, e Casimiro, que jogou mais ainda pelo Brasil. O Rodrigo nem é questão de jogou muita bola ou não. O Rodrigo simplesmente fez o que eu falei que ele tinha que fazer, o Tite foi lá, colocou, ele fez. Me ouviu? Não. Mas a gente tinha mostrado aqui taticamente e no vídeo do Brasil está certo. Mas aqui em Portugal e Uruguai a gente vai falar principalmente no meio campo. Olha só, são 3 jogadores de meio campo aqui. Quer dizer, o Bernardo Silva não é exatamente meio campo. Mas são mapas em que eu vou apontar o meio campo. Do Bernardo, do William, do Rubens, do Rubem Neves. Só para começar a explicar o grande defeito do Uruguai para mim. Para mim, Portugal ganhou o jogo no meio campo. O Bruno Fernandes não foi o melhor em campo à toa, na minha visão. Daqui a pouco vai ter um mapa dele aqui também. Portugal colocou gente no meio campo. E como o Uruguai tinha um vazio no meio campo, simplesmente ganhou o jogo por ali. A criação do Uruguai não passa pelo meio. Só quando a Arrascaeta entrou. Mas a gente já chega nisso. Vamos começar então a mostrar nos mapas de calor que o SofaScore separou como Portugal, na minha visão, ganhou o jogo no meio campo. Olha o Bernardo, por mais que ele seja um jogador de lado, o ataque ó, pra lá, tá? Veja como ele também ocupou espaço no meio campo. William Carvalho, olha como o meio dos dois lados está dominado pelo volante. Rubem Neves também, centralizadíssimo aqui. A gente avança, vamos para o Cristiano. Por mais que ele caia para o lado, a movimentação é em todo o campo e no meio campo, principalmente. Ele arranca saindo dali, tem jogador ali para posicionar, e se ele está parado aqui e arranca, tem defensor do Uruguai que tem que marcá-lo. Ou seja, ele pelo menos abrindo espaço para a entrada de jogadores como Bruno Fernandes, ele consegue. Olha como o Bruno defensivamente ocupa o meio campo e depois cai para a direita, ok, normal. Mas, por exemplo, o gol do cruzamento saiu da esquerda. É um cara que se mexe. Aí você parte para o Uruguai. O Bentancur é o único cara que consegue ocupar esse espaço. Agora o ataque para lá, tá? Então, ó, beleza, defensivamente e cai para a direita, cai para a esquerda, o Bentancur se mexe. Agora, o Valverde é só na direita, o Vecino não é nada, a gente nem vê o Vecino em campo, o Darwin Núñez só cai para a esquerda, o Cavani só cai para a direita. Não tem, opa, pulei um. Não tem ninguém no meio, é o Bentancur e reza. Aí o Bentancur tem que encarar o Bruno Fernandes, o Cristiano Ronaldo voltando, o William Carvalho avançando, o Rubem Neves avançando, o Bernardo Silva se ele puxa para o meio. Não tem uma alma. Você constrói o ataque do Uruguai, é o Vecino caindo para a esquerda junto com o Darwin. É o Valverde caindo para a direita junto com o Cavani. O Bentancur está sozinho, isolado, e ele tem que recuar para marcar, porque é o único volante um pouquinho mais defensivo. Então o Uruguai não tinha criação no meio. Quando a Arrascaeta entra, olha só, cai para o lado, cai para o outro, beleza. Mas já ocupa uma faixa central. E é exatamente aqui que ele entra para perder aquele gol em que ele foi ridículo e precisa aprender cavadinha com o Louco Abreu. Mas, querendo ou não, a principal chance do Uruguai com bola no chão foi essa. Quando a Arrascaeta entrou em campo e começou a entrar pela área, no meio, pelo menos foi uma alma no meio. A outra chance do Gomes foi um chute que vem da meia-lua e vai na trave. Pelo menos passaram a ocupar o centro do gramado. Aí Portugal passou a ter um pouco mais de dificuldade. Por mais que tenha feito um 2-0 já com a Arrascaeta em campo. Mas o Uruguai, até o Arrasca entrar, não tinha meio. O Uruguai tem 0 gols em 2 jogos na Copa do Mundo. E não tem meio, eles não conseguem armar. Todo mundo cai para os lados. E aí, amigo, a não ser que o Cavani, o Suárez, o Núñez, sei lá quem entrar no centroavante, brigue e ganhe no corpo, como o Suárez quase fez hoje num bate-rebate, não vai ter oportunidade. Ninguém consegue criar oportunidade no Uruguai até você ocupar um meio campo. E aí, olha só, que coisa, né? Começou a sair jogada. Mesmo que fosse com o Pelistri correndo para a linha de fundo, como foi quando ele entrou também, tocando para trás, para alguém chegar. Antes disso, o Uruguai só jogava pelos lados. E Portugal, na minha visão, ganhou o jogo assim. E por isso este cara foi melhor em campo. Não o Cristiano Ronaldo, claro, e sim o Bruno Fernandes, sendo abraçado aqui. Bem, agora a gente vai falar um pouco de Gana e Coreia, mas não serei eu, será a Natália De Vivo, que por um acaso, ficou um pouco escuro, é minha melhor amiga, e aí vocês a ouvirão. Ela que torce pra Gana, sabe Deus por quê,
mas torce. Então ficou muito nervosa com o jogo de hoje e no fim muito feliz e vai falar um pouquinho pra gente. Bem, senhoras e senhores, meu nome é Natália De Vivo e hoje, a convite de Felipe Noronha pro Eu Vim de Copa, venho aqui gravar a minha análise do jogaço que foi Coreia do Sul versus Gana, válida pela segunda fase de grupos da Copa do Mundo de 2022. Bom, como vocês podem ver, pela roupa que estou trajando, não fica muito difícil de deduzir para quem estava torcendo e para quem estava sofrendo durante os mais de 90 minutos de duração de jogo, afinal só no segundo tempo foram 10 minutos de acréscimo. Bem, Gana foi com um sentimento de tudo ou nada, vida ou morte para esse segundo jogo aí da fase de grupos. Afinal, perdeu de 3-2 contra Portugal, né, a sua partida de estreia no Mundial desse ano. Então ela tinha de, no mínimo, empatar para seguir viva aí no seu grupo de jogos, né? Vale lembrar que das últimas 5 partidas de Copas do Mundo, os Estrelas Negras não conseguiram nenhuma vitória. Afinal, foram 3 derrotas e 2 empates. Então, se ela perdesse contra a Coreia do Sul, nessa segunda-feira, ela já seria eliminada na fase de grupos, ainda com um jogo a disputar na próxima sexta-feira, e isso também marcaria sua segunda eliminação na fase inicial da Copa do Mundo, consecutiva, porque a última Copa que ela disputou foi em 2014 e ela também não conseguiu avançar dos primeiros jogos. Bom, esse não é o primeiro encontro dos dois times em jogos, né, válidos mais ou menos por Copa do Mundo, porque em 2014 Coreia do Sul e Gana se encontraram, né, se enfrentaram em um amistoso onde os Estrelas Negras ganharam de 4-0. Bom, no primeiro tempo a Coreia do Sul veio muito dominante, a Gana ela veio com um time um pouco mais recuado, ficava mais ali na parte da defesa, não vinha muito avançando, enquanto os sul-coreanos eles tinham chances de gol, eles chutavam pro gol, mas a Gana estava ali um pouco mais temerosa, estava um pouquinho ali mais se segurando. Entretanto, ela conseguiu encontrar os recursos para fazer os 2 primeiros gols ainda na fase inicial da partida. Já no segundo tempo, a Coreia ainda nos primeiros minutos conseguiu empatar, não tinha passado nem 10 minutos que o relógio estava rolando lá no Catar, e a Coreia, com o show, fez aí os seus 2 gols de empate. Tudo parecia controlado pelos sul-coreanos, eles pareciam já estar com o jogo na rédea. Afinal, né, em intervalo de 3 minutos conseguiram aí fazer 2 gols, empatar tudo, conseguir somar mais um pontinho aí nessa importante fase de grupos para conseguir avançar para as oitavas. Mas Gana conseguiu encontrar o caminho necessário para fazer o seu terceiro gol, o segundo do Kudus na partida, o primeiro foi feito pelo Salezu. Então, Gana terminou com 3 gols contra 2 da Coreia do Sul, já conseguiu somar 3 importantíssimos pontos aí para a fase de grupos, também tá com um saldo de gols positivo, afinal perdeu de 2, né, 3-2 contra Portugal, agora fez 3-2 contra a Coreia do Sul, então agora tá com um saldo de gols positivo, isso é bastante importante, ela chega já com uma moral alta para o jogo da sexta-feira. E também, essa que é a 4ª participação dos Estrelas Negras em Copas do Mundo, também é o jogo que Gana fez mais gols na sua história. Não foi de saldo de gols positivo, afinal o saldo ficou só com 1, mas foi o jogo, né, foi a partida que mais fez gols. Nos outros foi tudo 1 ou 2, então assim, foi um jogo extremamente importante, extremamente positivo aí para Gana. Que na fase final parecia confortável, o show ele brilhou bastante, né, no time da Coreia do Sul, ele conseguiu fazer o Zig, o goleiro de Gana, trabalhar bastante, o goleiro ele teve de fazer grandes defesas, nos minutos finais o show apareceu de novo, deu 2 cabeçadas extremamente ameaçadoras, colocou muita pressão, a gente teve, né, 10 minutos de acréscimo, a Coreia do Sul não aliviou em nenhum momento, nem depois que levou o gol de 3-2 de Gana, nem nos minutos dos acréscimos, continuou atacando, a bola ficou praticamente só na área de defesa de Gana, né, na área de ataque da Coreia do Sul, mas no final os Estrelas Negras acabaram vencendo, acabaram triunfando, acabou esse ato aí de vitórias em Copas do Mundo, foram 5 jogos com 3 derrotas e 2 empates, e agora conseguiu aí vencer, vai chegar muito bem pro jogo da sexta-feira, e obviamente eu fiquei extremamente feliz, fiquei bastante nervosa, mas fiquei muito feliz
em ver, né, como Gana conseguiu se defender bem, conseguiu se organizar, encontrar os espaços, encontrar os recursos para conseguir avançar, atacar um time que a Coreia do Sul que dominou, né, que mostrou estar melhor organizada no primeiro tempo. Então eu fiquei bastante contente, bastante feliz com esse avanço que Gana fez, que conseguiu aí garantir sua primeira vitória em 2022, e agora é só torcer para conseguir a vitória também na sexta-feira e então conseguir avançar para a fase de oitavas de final, torcer para não encontrar aí nenhuma grande pedreira para conseguir cada vez mais longe. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado da minha análise, um pouco clubista, é verdade, mas não podemos ignorar que foi um jogaço. A Copa do Mundo é maravilhosa, meus amigos, eu estou extremamente feliz. Valeu, pessoal! Um beijo pra Natália, e só pra complementar o que ela falou, né? Pra mim o melhor em campo, claro, foi o Kudus, não tem como discutir. Um cara que fez 2 gols, e no máximo eu vou falar que o Iñaki Williams foi quase do nível dele, porque foi uma furada inteligente. A maior furada da história de Gana é a furada que o Iñaki dá no gol de esquerda do Kudus. Acho que é inegável que ele decidiu o jogo para Gana e que o time piorou quando tiraram ele, né? Sabe Deus por que o técnico de Gana tirou o Kudus de campo, não tinha uma alma para segurar a bola lá na frente. Gana terminou com 10 jogadores dentro da própria área tentando afastar os cruzamentos da Coreia. Mas deu certo. Então a gente vai discutir o grupo com a pontuação que Gana tem graças à vitória. 3 pontos, vice-líder atrás de Portugal, classificado já com 6. Então basicamente a briga é Gana com 3, Coreia com 1, Uruguai com 1. Gana e Uruguai se enfrentam, a Coreia pega Portugal. A Coreia sobrevive, mas para classificar precisa ganhar de Portugal e torcer por um empate entre Gana e Uruguai. Só que ela tem que fazer o quê? Não vencer só de 1-0, tem que vencer de 2 gols de diferença Portugal, porque o saldo é -1, o saldo de Gana é 0. Se Gana empatar, vai ficar com 0. Se a Coreia ganhar só por um gol de diferença, empata o saldo, mas perde nos gols pró, porque tem 2 contra 5 de Gana. A não ser que faça 4-3. E aí passa nos gols prós também. Tem que ganhar de 2 gols de diferença, porque 2-0. Mais o empate de Gana, iria para 1 de saldo, passaria a Gana. Se a Coreia ganhar e o Uruguai ganhar, quem vencer por mais gols de diferença, passa em segundo lugar. Passa em segundo lugar, porque o Uruguai tem -2, a Coreia -1. Para o Uruguai passar, tem que vencer e torcer para a Coreia não ganhar de Portugal. Ou seja, mais ou menos o Uruguai, apesar de tudo, ainda depende só de si. Claro, se a Coreia ganhar seria uma zebra, mas o Uruguai se ganhar e a Coreia não, o Uruguai está na próxima fase, em segundo. Gana passa, claro, se vencer o Uruguai, pode até ser líder, né, numa questão de saldo de gol, se a Coreia vencer e tal, mas mais difícil. Gana se vencer passa, se empatar com o Uruguai, vai depender do que eu acabei de falar, da Coreia não ganhar de muito de Portugal. Gana e Uruguai é o jogo a ser assistido. Lembrando que os jogos são no mesmo horário. Se você não tem 2 telas e tem que optar por um, eu recomendo Gana e Uruguai. Pela emoção, pela lembrança de 2010 e tudo mais. Vale vaga, não acho que a Coreia vai fazer frente a Portugal, pelo menos acho, no achômetro. Futebol muito porco, né? Realmente, eu sei que Portugal poupa todo mundo, mas enfim, precisa garantir a primeira posição de qualquer jeito. E não é como se os reservas fossem horrorosos. Coreia é realmente uma decepção, na minha visão. Teve um momento ali de 10 minutos que pressionou até empatar, depois pressionou porque Gana recuou no final do jogo já que estava vencendo. Coreia para mim muito decepcionante. Não mais que o Uruguai, que é uma vergonha, mas graças aos confrontos, se o Uruguai ganhar, tem mais chances de classificar. Se o Uruguai ganhar, passa a Gana. E aí vai depender só da Coreia não vencer Portugal. É isso, senhores, senhoras. Beijo.